brecheiros, bem-vindos de volta ao nosso canal, onde vamos explorar um capítulo pouco conhecido da história do Rio Grande do Norte, que é a Guerra dos Bárbaros. Sim, ela aconteceu no interior do RN e foi uma briga entre colonos e os nativos da região. Antes de mergulharmos nos detalhes da Guerra dos Bárbaros, é importante entendermos o contexto histórico em que ela ocorreu. Aconteceu mais ou menos no século XIX, onde o sertão do RN, mais precisamente no Vale do Açu, principalmente na região oeste, foi um alvo de disputa entre territórios E esses conflitos territoriais de poder entre brancos e indígenas foi uma consequência pós-invasão holandesa e fez com que exterminasse quase toda a população de índios tapuias. E durante anos, os grupos envolvidos na guerra travaram batalhas sangrentas pelo controle do território e os confrontos foram marcados por estratégias militares, alianças estáveis e atos de violência. A Guerra dos Bárbaros deixou um rastro de destruição e sofrimento no sertão potiguar, afetando não apenas os povos indígenas, mas também os colonizadores e os habitantes locais. Mas e a história? Como tudo começou? Vamos explicar, a gente deu uma resumida, mas vamos falar. Tudo começou com o fim da União Ibérica em 1640 e a expulsão dos holandeses em 1604. E aí colocou o Nordeste em evidência para o reino português, que passou a investir mais na ocupação da região, principalmente no interior, pois Portugal visava na maior autonomia e expandir a atividade pecuária e evitar, claro, novos invasores estrangeiros. Então, eles começaram a distribuir terras entre os colonos, não negociaram, lógico, com os indígenas. Então, tinha algum motivo por trás. Sim, como os indígenas apoiaram a invasão holandesa, os indígenas tapuias, então eles queriam se vingar daqueles que defenderam os neerlandeses. Sem contar que os tapuias ajudaram os holandeses dos mártires de Juruaçu e Cunhaú. Além disso, era o resultado do avanço da fronteira pecuária e a necessidade de limpar as terras para a criação de gado. Sim, limpar. Entendeu a hegemonia? E isso gerou uma série de conflitos, tanto com atingir moradores, soldados, missionários e agentes da coroa portuguesa. E os tapuias eram grupos indígenas, quase não saía a palavra indígena, habitavam o interior do estado e eles tinham uma variedade linguística e cultural. Por isso, que boa parte dos fazendeiros começaram a criar vilarejos em volta do rio, onde eles criavam uma fazenda, colocavam uma igreja e o gado para montar o seu vilarejo. E aí, nesse período, a coroa portuguesa se limitava a conceder títulos e patentes militares para a conquista de novas terras aos proprietários. Por isso que surgiram os primeiros coronéis. Neste período, os índios tapuias eles começaram a invadir Natal para se defender. E, nesse período, os portugueses criaram casas fortes e paliçadas. E, logo, os tapuias, considerados bárbaros, estavam conseguindo ganhar a guerra. O governo geral do Brasil, desesperado, eles pediram para a intervenção da coroa. Foi quando Antônio de Albuquerque reassumiu o comando da guerra. E seu objetivo era realmente exterminar os indígenas, escravizar as mulheres e crianças para atividades domésticas. E, por outro lado, Bernardo Vieira, que era o governador da época do Rio Grande do Norte, ele atraiu os nativos para um acordo de paz, mas esse acordo de paz não era tão paz assim não, pois ele comandou um genocídio mesmo, onde ele matou boa parte da população indígena para dar as terras aos portugueses e novos ou brasileiros que já moravam aqui e eram nobres. Então, cada proprietário de terra tinha uma légua quadrada que era demarcada para viver. E os indígenas eram escravizados e, como falei anteriormente, as mulheres e crianças foram usadas para trabalhos domésticos. A guerra ainda não havia terminado em 1715, quando o governador de Pernambuco determinou que se extinguisse ou se afugentasse completamente os bárbaros que ainda habitavam os sertões nordestinos, entregando o uso de terra para os agropecuaristas.
Em 1725, os oficiais da Câmara de Natal enviaram a carta ao rei Dom João V, informando que vários grupos indígenas das ribeiras do Apodi, Piranha, Piancó e Açu e alguns índios aliados estavam inquietos. A retirada dos nativos abriu espaço para ampliar as posses de terra dos Sesmeros. A disputa ficou conhecida como a Batalha do Açu. No RN, a ocupação dessas terras foi concluída em 10 anos e entregue, em grande parte, aos pequenos investidores excluídos do grande negócio que representou o açúcar no litoral. O isolamento desses núcleos produtores fez com que desenvolvesse uma civilização que tentava retirar do próprio meio o máximo para atender às necessidades de sobrevivência. E este foi mais um vídeo, brecheiros. Espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a Guerra dos Bárbaros e sua importância para a história do sertão potiguar. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para futuros vídeos. Se inscreva no canal, acesse o brechando.com e até a próxima!